vamos gravar aqui que eu tô com um tal de esquecer hoje que... Bem, então tá aí. Eu coloquei, olha, observe que eu fiz o seguinte, gente. Eu coloquei aqui do lado. Fui falar com o Pedro, ele caiu, coitado. Aí, o que que acontece? Aí eu fiz aqui do lado, tá? Três coisas. Eu já falei sobre sólidos, né? Falei sobre soluções, até mostrei uma solução que não era sulfato de cobre, nem sulfato de zinco, mas era aqui é uma pilha mesmo, né? É um sistema de pilha, tá gerando energia aqui na lâmpada, tá? É, tem um lado positivo aqui que é o do cobre, cátodo, né? E tem um ânion que é o lado negativo aqui que é do zinco. Tudo bem, aqui é uma pilha, um exemplo de uma pilha, mas eu mostrei uma solução aí de NaCl, tá? De NaCl, beleza? Mostrando que em fluidos há uma propagação de cargas também, que é corrente, né? Carga movimentando é corrente elétrica. E aqui em cima é, fluidos também, né? Só que é gases, né? Gases, beleza? Então, num sistema fluido, né? O fluido, como alguns dizem, eu tenho solução, seja líquido ou gases, o procedimento é o mesmo. É que aqui eu vou ter ânions, vou ter cátions, né? Vou ter partículas aqui movimentando dentro da solução. Aqui eu vou ter carga elétrica, que são íons também. O gás que fica dentro dessas lâmpadas, aqui, ó, quase que eu falo lâmpadas antigas, né? A gente usa mais LED hoje em dia, não é mais esse gás aqui dentro, mas ainda é muito comum ainda, né? Essa lâmpada dura pra caramba. Então aqui dentro tem alguns gases, né, que ioniza, né? Mas vamos simplificar e chamar de cargas, seja carga positiva e negativa. Se o gás que está aqui dentro ionizar, ele vai fazer o quê? Vai ter alguns que são cátions, que são positivos, e outros que são ânions, que são negativos. Então, esse gás vai movimentar aqui. Essa movimentação que gera luz, no caso dos gases, tá? Que geram a luz, né? Mas aqui eu tenho dois fluxos, duas cargas movimentando porque é fluido. E aqui embaixo, o que gera corrente elétrica aqui são esses cátions, né, e ânions movimentando aqui, tá? Quando eu estou falando do material, olha que importante aqui, ó. Quando eu estou falando do material, do fio de cobre, você só tem fluxo de elétrons. Então, aqui no fio de cobre que vai acender a lâmpada, são só elétrons. Mas na solução ou no gás, dentro do gás, você tem dois fluxos. Então, você tem uma corrente saindo aqui do polo positivo da bateria, né? DDP significa voltagem, volts. Você tem saindo aqui, vai lá, estabelece essa diferença de potencial aqui, né? E o gás começa. Então, dentro da lâmpada tem a movimentação tanto de cargas positivas quanto negativas. Se perguntar do lado de fora aqui, ó, só tem fluxo de nenhum sentido, né? Sai do positivo, passa na lâmpada, volta para o negativo. Se perguntar dentro do gás, aí eu tenho dois fluxos, um fluxo negativo e um fluxo positivo, beleza? A solução é a mesma coisa. Se perguntar na fiação, eu só tenho fluxo de elétrons, né? Se o fluxo de elétrons está assim, então quer dizer que de elétrons está assim, então a corrente, lembra que a corrente é do polo positivo? Quem que é o polo positivo aqui é o cobre, ó, cátions. Então a corrente é sentido contrário aos elétrons. E quando é 100% sólido, só tem sentido de elétrons, mais nada, beleza? Então vamos para a questão, né? É uma questão bem no estilo do Enem, tá? E Enem, falar Enem, SASE, ele não está falando muito diferente, né? Apenas de passar por um processo de amplificação do sinal, o fluxo de partículas, ele inventou não, né? Ele está falando de partículas beta, geradas por decaimento radioativo, capturadas por um detector de partículas, é representado pelo gráfico. Então vamos entender esse gráfico. É um gráfico de fluxo em função do tempo. Ótimo.
Beleza. Na fórmula de corrente elétrica tem tempo. Beleza. Aí, olha que fluxo de quê? Né? Fluxo de quê? Vezes 10 a quinta partículas por segundo. Bacana. Então ele está falando que são partículas por segundo. Então, que partículas são essas? Beta. Beleza? Então tem um certo número. Sei lá, começou com 5 partículas por segundo aqui, partículas beta, foi até 15 vezes 10 a 5 partículas beta e assim por diante. Beleza. Sabendo que uma partícula beta tem a mesma carga elétrica de um elétron, tá? Da análise desse gráfico, pode-se afirmar que, para o intervalo de tempo considerado, que é 8 vezes 10 a menos 3 segundos aqui, a intensidade média da corrente elétrica no detector através da amplificação pode ser expressa em A, que é A? Amperes. Unidade, né? De amperes. Unidade de corrente elétrica. Tá certo? Amperes. E o que é corrente elétrica? É carga, que é coulomb por segundo. Mas se você não tem que fazer coulombs por segundo, pode ser amperes também, tá? Beleza, então ele quer saber qual é a corrente, né? Resumindo, ele quer saber qual que é a corrente. Só que ele deu um gráfico e falou que a partícula beta tem a mesma carga de um elétron. 1,5 vezes 10 a menos 19. Beleza, vamos lá. Então vamos fazer uma continha aqui. Para usar essa fórmula de corrente, eu preciso saber da quantidade de carga. Porque o tempo está de boa. O tempo, eu sei que o tempo é só olhar o tempo total lá, né? Que é 8 vezes 10 a menos 3 segundos. O tempo já está ok. Eu só não sei a quantidade de carga. Se eu descobrir a quantidade de carga, fechou. Mas o gráfico ele mostra que tem partículas por segundo em função do segundo. Então, se eu calcular, vamos ver se a área. Eu sempre tem duas perguntas. Inclinação do gráfico faz algum sentido físico? A área do gráfico faz algum sentido físico? Bem, se eu for calcular a área do gráfico, eu tenho do lado y aqui, ó. Eu tenho partículas, que é beta, né? Partículas por segundo. Isso é no eixo y. No eixo x eu tenho tempo. Então, vezes segundo. Isso se eu fosse calcular área. Então, se eu fosse calcular a área, então eu cortaria segundo com segundo. O que vai sobrar? Partículas. E cada partícula aqui que eu estou falando é do beta. Ele já falou que a carga do beta é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então vocês concordam comigo que se eu calcular a área desse gráfico, tá? Automaticamente eu sei a quantidade de beta. E se eu sei a quantidade de beta, eu faço essa regra de 3 aqui, ó. 1 beta é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aí eu acho a quantidade total. Aí jogo na fórmula e fechou. Vocês concordam comigo ou não? Quer que eu volte aí, explique alguma coisa direito? Eu não entendi essa parte, que tem aqui partículas por segundo, aí multiplicando por segundo de novo. Eu fiquei perdido aqui porque ele não me deu um gráfico de, por exemplo, ele poderia ter me dado um gráfico para calcular, por exemplo, ele poderia ter me dado um gráfico, por exemplo, de voltagem em função da resistência, por exemplo, para calcular a corrente. Né? É mais difícil ter um gráfico de voltagem em função da resistência, por exemplo. Né? Mas, por exemplo, sei lá, poderia ter me dado voltagem e resistência para calcular a corrente. Não, ele não fez isso. Ele poderia então ter me dado a carga e o tempo, só para fazer a continha aqui, dividir um pelo outro. Ele não fez exatamente isso. Né? O que ele fez? Ele me deu um gráfico que é um fluxo, que é um. O que é um fluxo? Fluxo é sempre uma variação por segundo. A fluxo de água é tantos litros por segundo que sai da torneira, por exemplo. Então ele não me deu uma corrente, ele me deu um fluxo de partículas. O que é corrente? Bem, é carga. Não é número de partículas, é carga. Eu tenho que. Ah, que é carga?
Mas sei lá, se for um elétron, é 1,6 vezes 10 a 9 coulomb. Então o problema é que ele não me deu já de cara o número de partículas, não fez isso. Ele só me falou o fluxo. É a mesma coisa que ele virar para mim e falar assim, ó, em vez de ele falar que no tanque tem 10 litros, ele não me falou. Ele falou que a torneira tem um fluxo de água de 1 litro por segundo. Aí me falou assim, ó, ficou 8 segundos ligado. Então o problema foi esse, né? Ele não facilitou muito a minha vida, não. Ele quer ver como é que a minha interpretação é, né? Ele só falou que tem, sei lá, só uma analogia, né? É 1 litro por segundo. E ficou 8 segundos ligado. Então você descobre qual que é a quantidade de água que tem. Basicamente ele fez só isso. Beleza? E aí, quando eu vejo um gráfico que não está óbvio o que eu preciso calcular, por exemplo, óbvio seria ele me falar o V, me falar o R. Como não está óbvio, eu tenho que fazer duas perguntas. A inclinação do gráfico, inclinação, significa alguma coisa? Bem, ainda bem que nesse caso não, porque eu tenho uma inclinação aqui no início, depois eu não tenho inclinação que está reto, reto assim, né, constante, e depois eu tenho uma inclinação negativa. A inclinação seria fluxo dividido por tempo. Não vai fornecer nada. Mas a área vai fornecer alguma coisa? A área, a área vai, né? A área vai, beleza? Então a área vai fornecer sim. O que fisicamente? Aí eu fiz o partículas por segundo vezes segundo e descobri que vai me fornecer o beta, o número de partículas. Vai me fornecer o número de beta. Se eu sei o número de beta, eu descubro a carga. Tranquilos? Mais alguém aí? Alguma pergunta? Então vamos Ô, calcular a Carlos, área. Oi. por que fazendo por regra de três, por exemplo, descobre o número de partículas da primeira parte, só da primeira inclinação? Sim, Aí descobre o número de partículas da segunda, da reta, e depois da descendo. sim. E, por exemplo, nem precisa calcular da descendo subindo que está na mesma, ou não daria? Bem, aqui você tem que calcular essa área toda aqui, ó. Até encostar aqui no chão, ó. No X, quer dizer. Ah, essa parte de baixo conta? E conta demais, né? O fato de ter Ah, começado um pouquinho lá em cima não despreza essa parte de baixo, não. Assim, foi até de maldade a questão aqui. Tem que ir até lá embaixo, ó. Então tem que ser tudo isso aqui. Aí você pode dividir isso, nós podemos dividir isso do jeito que a gente achar melhor, né? Um trapézio, né? Talvez dividir, né? Daqui para cima, como trapézio, né? Que aí você calcula isso aqui tudo de uma vez só, né? Base maior, base menor, altura, mas não pode esquecer o retângulozinho aqui embaixo. Então tem que calcular o retângulozinho aqui embaixo também. Então fica do jeito que vocês acharem melhor aí. Bem, tem triângulo, tem quadrado, tem diabo aí. Dá pra achar, tem de calcular de várias maneiras aí. Mas tem que calcular a área toda, até encostar aqui embaixo. Ó. Beleza? Então eu vou dividir entre a área um e a área 2. Então, acabou que aqui de 3 anos de idade eu vou fazer calcular essa área que só fica me atrapalhando aqui. Aí, beleza. Área um, contas. Vai ser o trapéziozinho aqui, ó. Base maior, que é a base toda, né? Tem potência de 10 aí, tem que tomar cuidado para não errar aí. Tá certo? Base menor vezes altura dividido por 2. Então, base maior mais base menor, é bom que tá todo mundo em potência de 10, né? Então, base maior mais base maior é 8, base menor é de 2 até 6, né? 4. Eu vou colocar a potência aqui do lado de fora, tá, gente? Como todo mundo tem potência, eu coloquei do lado de fora aqui, ó. Coloquei em evidência. Vezes a altura. A altura seria só de 5 até 15. De 5 até 15, 10. Só que não esqueça da potência de 10 que está lá dentro. Né? Aqui dentro, ó. 10 a quinta. Essa
coisa toda aqui e dividir por 2. Beleza? Simplificando, fazendo a continha toda aí. Alguém já achou aí? Vai dar 12 vezes 5, 60. Vezes 10, menos 3 com 5, 2. E eu tô achando o quê? Betas. Quantidade de beta. Eu vou deixar assim, porque como eu tô querendo calcular no final, eu não vou ficar mexendo em potência de 10 não. 8 mais 4, 12. 12 vezes 5, que eu simplifiquei aqui, 60. E sobrou um 10 a segunda aqui. Não vou passar disso não, tá bom demais. Tá? E vou calcular agora o trapézio lá embaixo. Ó, né? Que é base vezes altura só. A base é 8. 8 vezes 10 a menos 3. Vezes a altura, que é 5. 5 vezes 10 a quinta. Então, 8 vezes 5, 40. Potência de 10. A segunda calculei beta. Beleza? Se eu juntar esses dois aqui, ó, eu tenho a quantidade total de partículas. Um número de betas. Beleza? Que vai dar 100. 100 vezes 10 só é trabalhoso só. Vezes 10 a segunda. Um pouquinho trabalhoso aqui. Então, até agora, eu consegui descobrir o número de betas. Eu ainda não descobri a carga. Ainda estou sem saber a carga. Porque 1 beta é 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas 100 vezes 10 a 2 são quantos coulombs? Aí eu vou ter que fazer outra regra de 3 aqui. Para descobrir. Tá certo? Então uma outra regra de 3 aqui. Que 1 beta corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então 100 vezes 10 a segunda corresponde a qual quantidade de carga? Então vou colocar aqui já o valor aqui para não ocupar muito espaço. Que na aula gravada eu já estou em cima da onde fica a minha cara feia aqui. Então essa continha vai dar quanto? Só multiplicar 100 vezes 1,6, né? Óbvio, ou lógico que é 160 e a potência de 10 aí vai dar Menos 160. 17? Exatamente, vezes 10 a menos 17 coulomb. Tá aparecendo ainda? Mais ou menos. Então a quantidade de carga, deixa eu reescrever aqui, 160. Ainda não estou preocupado com a potência de 10, não, porque o meu objetivo não é calcular só a carga. Meu valor final lá é corrente ainda, né? Então já está aqui, beleza? Está aqui a quantidade de carga. Até aqui tudo tranquilo, galera? Né? As câmeras abertas aí, balançando a cabecinha. Eu calculei as áreas, ambas as áreas, somei todo mundo. Beleza, achei o número de betas. Fiz a regra de 3 para saber qual que é a quantidade total de carga. E achei 160 vezes 10 a menos 17 coulomb. Agora que eu vou calcular a corrente mesmo, que é o que ele me perguntou. Tá certo? Espaço já não existe aqui mais. Né? Agora que eu vou calcular a corrente. Tá? E para calcular a corrente, tá fácil. É só a gente pegar aqui a quantidade de carga que eu acabei de calcular, 160 vezes 10 a menos 17 coulomb, e dividir pelo tempo total, que é 8. Do gráfico aqui é 8 vezes 10 a menos 3. Vai subir esse menos 3 aqui, vai ficar mais 3, né? E a minha corrente vai ficar 160 dividido por 8, vai dar 20 vezes 10 a menos a 14, né, perdão, menos 14. Calma aí que tem um trem do zoom me atrapalhando aqui.
menos 14. Agora já é amperes, já estou no minha corrente final aqui. Não tenho 20 em lugar nenhum aqui, mas eu tenho 2. Se você mexer na potência de 10 aqui, vai dar 2 vezes 10 a menos 13. Tranquilos? Todo mundo concorda? Quem discorda, fale. Fale agora ou fale depois também. Beleza? Eu só fiquei Tranquilos? meio na dúvida, é porque tem que saber mesmo que a área do gráfico é um número de beta, né? Como é que é? Perdão, eu me perdi aqui porque deu uma panezinha aqui. Cadê a aula que eu tô gravando? Mas pode falar, amigão. Tá Tinha que gravando. saber que a área, tinha que saber que a área é um número de beta, né? Sim. Eu descobri isso aqui, ó. Eu descobri isso aqui, ó. Quando eu fui, olha, analisar o que essa minha área, caso eu calculasse essa área, o que ela ia resultar em quê? Seria o que tem aqui vezes o que tem aqui, ó. Aí eu fiz Uhum. partículas por segundo vezes segundo. Aí eu cortei segundo. Aí o que sobrou? Partículas. Que partículas? A beta. Ah, entendi. Então, quando eu Beleza. fiz a área e somei, eu achei os betas. Mas cada beta tem um. É como se fosse, até falou aqui, ó. Tem a mesma carga do elétron. É um tipo de partícula que tem a mesma carga do elétron. Aí eu fiz a regra de 3 para saber que carga é essa, né? Aí eu descobri que a carga que deu foi uma carga de 160 vezes 10 alguma coisa. Aí eu achei a carga. Aí volta eu lá para o conceito inicial de corrente, que é a carga dividida pelo tempo. O tempo estava o tempo todo aqui, ó, Ah, no gráfico. entendi. Eu só não tinha a quantidade de carga. Então, assim, Beleza. não é um exercício difícil de usar um recurso matemático difícil. Não usou nada que ninguém aqui não soubesse, que são as áreas, regra de 3. Só que é uma sequência de raciocínio. Ah, você tem que. Não é adivinhar, mas assim, interpretar que precisaria calcular uma área. Depois que você calcular essa área, tá? O que essa área fornece? Entender o que ela fornece. Depois disso ainda calcular uma carga. Tipo assim, o raciocínio é longo. É isso que confunde às vezes. O raciocínio é longo. Tranquilos? Então tá aí. Tranquilo. No mais, tudo tranquilo, né? Então vamos partir para outra aí. Nossa, eu me perdi todo aqui. Beleza. Então tá aqui. Eu vou resolver alguns exercícios de corrente. Calma aí que eu perdi meu coisa aqui. Então tem alguns aqui de corrente. Esse aí foi o primeiro deles, né? E o segundo é usando gases, né? O exemplo de gases, tá? É o exemplo de gases. Então eu vou até tirar esse aqui esse carinha daqui, ó, tá? Que agora eu vou falar de gases, que é a mesma coisa que eu fiz antes. Antes, parecido com o que eu fiz antes, né? Antes eu tinha um certo número de betas, né? E agora vamos olhar aqui, eu tenho uma lâmpada fluorescente, essas, né, usada no colégio ainda. Algumas, né? Outras já são tem o mesmo formato, mas é LED, é LED. Contém em seu interior um gás que se ioniza, porque a diferença de energia é tão grande entre A e B que tá vendo que aqui olhando para a figura, tá? Aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Beleza? Aí aqui do lado de cá, do lado A, tem um polo positivo e aqui no B tem um polo negativo. A diferença de energia é tão grande que o gás que está aqui dentro ioniza, tá? Após uma aplicação de uma alta tensão entre os terminais. Terminais é o ponto A e o ponto B, beleza? Beleza. Até aqui eu entendi. Após a ionização, né, os cátions, os ânions, né, uma corrente elétrica é estabelecida.
E os íons negativos deslocam-se a uma taxa de. Olha só, ele separou aí, ó. Íons. Opa, a letra. Íons negativos estão numa taxa, tá? Mais regra de 3 a caminho aí. De 1 vezes 10 a 18. Só não tem gráfico, ó. 1 vezes 10 a 18 íons. No caso aí seriam ânions, né? Já que são negativos. Íons por segundo. O tempo eu já tenho. Tá vendo? Beleza. Para o polo A. Ótimo. Os íons positivos se deslocam com a mesma taxa, só que para o polo B. Então quer dizer que eu tenho dois fluxos aqui dentro. Eu tenho partículas negativas indo na direção do A, porque o A é positivo, ele atrai negativo. E eu tenho partículas positivas indo em sentido contrário. Então eu tenho dois fluxos. Eu tenho cargas negativas vindo para um lado e tenho cargas positivas indo para o outro. Então eu também tenho íons, tá? Cátions no caso, né? Positivo, indo na mesma taxa. Na mesma taxa, vou colocar T aqui, tá? Na mesma taxa de 1 vezes 10 a 18 íons. Íons por segundo. Beleza, ótimo. A carga de cada íon é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Saiu errado aqui, ó. Menos 19. Pode-se dizer que a corrente elétrica, vamos para a corrente elétrica então, corrente elétrica é uma quantidade de carga por tempo. O que eu tenho, hein, galera? Eu tenho essas informações? Bem, o tempo eu tenho. Eu diria que eu tenho sim, tá? Por que eu tenho tempo? Ele quer saber a corrente, não especificou o tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o tempo é igual a 1 segundo. Por quê? Para não fazer conta? Aí eu já sei quantos íons que tem, negativo, 1 vezes 10 a 18, porque eu estou considerando 1 segundo só. E eu sei quantos íons positivos que tem, porque eu também estou considerando 1 segundo só. Então eu tenho 1 vezes 10 a 18 íons positivos. Certo? Então qual é a quantidade total? Quantidade que eu tenho de íons. Beleza, vou colocar aqui íons. Íons, né? Total. Eu tenho 2 vezes 10 a 18 íons. Vocês concordam comigo? O que eu fiz? Eu considerei 1 segundo, porque aí eu sei quanto que eu tenho negativo, considerei 1 segundo, sei quanto que eu tenho, para não ter que ficar fazendo conta, né? Fazendo conta. Eu sei que um íon tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, 2 vezes 10, que são as duas taxas que eu somei, vezes 10 a 18, tem quanto de carga? Até aí tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Isso aí, beleza. Sofia, Joaquim, tudo beleza? Tudo beleza, né? Ótimo. Então, eu peguei as duas taxas aqui, juntei. Pronto, só multiplicar cruzado aqui agora. Então, minha quantidade de carga aqui agora é 2 vezes aquilo ali vai dar 3,2 vezes 10 a menos 1, né? Só sobrou isso, menos 1. Nem precisa de potência de 10 aqui mais, né? Nem justifica. Eu tenho que a quantidade de carga total é 0,32 coulombs. Pronto, agora eu calculo a corrente, tá fácil, né? Agora eu calculo a corrente. O que é corrente? Carga por tempo. Só que é tão tranquilo que eu considerei 1 segundo, né? Então é isso aqui dividido por 1 segundo, ou seja, 0,32 coulombs por segundo. É 1 segundo.
né? Essas taxas são simultâneas, né? Ao mesmo tempo que tem uma indo para a esquerda, tem a outra indo para a direita. Então, eu não somo o tempo, né? Então, a corrente é de 0,32 amperes. Opa, não fiz isso. É de 0,32 amperes, coulombs por segundo. Então, tá aí, ó. Dúvidas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, então, né? Esse foi mais fácil porque ele não me deu o gráfico, mas se você for observar, no gráfico tinha um negócio que ele chamou de fluxo, que é o que na verdade? Taxa, né? É nem, eu sei que não é nem, tá? Ama taxa, tá? Ama taxa, é igual o governo, ama taxa. Então, taxas e taxas. Então, lá eu chamei de fluxo, aqui eu estou chamando de taxa. Só isso. E lá eu dei um gráfico e aqui eu já falei o valor total. Então lá você tinha que calcular é, uma área para você saber qual que era a quantidade total de íons e aqui eu fui meio que banquei o esperto. Como colocou a taxa, não especificou o tempo, eu considerei apenas um segundo. E somei as quantidades que eu tinha em um segundo, que é 2, né? E calculei a corrente. Tranquilos? Então eu estou no conceito de corrente. Eu sei que o meu tempo está acabando. O que, que eu fiz? Eu dividi o capítulo de vocês, esse capítulo, em três, tá? Porque tradicionalmente esse exercício é dado em três etapas, beleza? Só olhando se tem um mais fácil de resolver aqui. Em três, tá? Só por isso, beleza? Então vocês vão ver que eu vou separar bem o que é corrente, do que é resistência, do que é voltagem. Porque geralmente vem aquela formulazinha VRI, ela é interessante porque geralmente a gente estuda, né, na formulazinha lá. Né, eu estou me excedendo no tempo aqui, né? Eu sei que a formulazinha VRI lá, eu não vou nem resolver esse aqui não, tá? Geralmente esse aqui é um capítulo, esse aqui é outro capítulo, e esse aqui é o terceiro capítulo. Só que no caso de vocês, tá tudo junto. Tá num capítulo único. Então, na hora de resolver os exercícios e apresentar o conteúdo, eu vou apresentar eles separadamente. Eu acho que é mais didático. Beleza? E essa formulazinha aqui, ó, tá fácil de resolver, mas eu vou deixar para a próxima aula. Tá vendo que é uma equação de primeiro grau? É uma equação de primeiro grau. Concordo? Tem nada ao quadrado, é uma equação de primeiro grau. Tá? Já apareceu uma curva aqui, ó. Aí vocês resolvem que amanhã a gente para aqui. Tranquilos? Senão eu vou me exceder mais ainda. Eu atrasei um minutinho aí. Beleza, galera? Então a gente encerra e amanhã a gente dá sequência.